10h21, estamos de volta com o Manhã Bandeirantes e, como prometido, acionando a nossa reportagem Maju Arruda Leite. Bom dia. Lupato, Sabino, bom dia a vocês, bom dia a todos. Celso Novaes, o motorista de aplicativo que morreu depois da execução de Vinícius Gritzbach, no aeroporto de Guarulhos, foi sepultado na manhã de hoje no cemitério do Campo Santo, em Guarulhos. A cerimônia aconteceu agora há pouco, com a presença de familiares e amigos. Celso Novaes estava no saguão do aeroporto na última sexta-feira, no horário de trabalho, quando foi atingido por um dos 29 tiros que os criminosos dispararam no Terminal 2 do aeroporto de Guarulhos. Ele foi baleado nas costas, lembrando que ele não tinha nenhuma relação com o empresário, chegou a ser internado com o Hospital Geral de Guarulhos, mas não resistiu. Celso Novaes deixou uma esposa, 3 filhos, um de 20, de 13 e um de apenas 3 anos de idade. Outras 2 pessoas chegaram a ficar feridas durante essa execução, durante o tiroteio, mas sem gravidade. Uma delas ainda segue em observação no hospital e a outra já teve alta durante o fim de semana. Vinícius Gritzbach, corretor de imóveis de 38 anos, ele que era alvo dos 2 criminosos que dispararam esses tiros, saindo de um Gol Preto, foi alvejado por 10 tiros. Então, de acordo com um boletim de ocorrência ao qual a gente teve acesso, foram 4 tiros no braço direito, 2 no rosto, 1 nas costas, 1 na perna esquerda, 1 no tórax e 1 no flanco direito. Ainda de acordo com esse boletim de ocorrência, na bagagem que o Vinícius Gritzbach trazia, né, ele voltava de uma viagem a Maceió, na bagagem tinha objetos de valor com um valor de R$1 milhão em joias, com pelo menos 38 itens. Todo esse material agora está em posse do DHPP, que é o Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, e a polícia, claro, quer saber se essas joias têm alguma ligação com essa execução. A gente ouviu mais cedo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes o promotor de justiça Lincoln Gakia, ele que é um dos responsáveis pelo acordo de delação premiada com o Vinícius Gritzbach. E de acordo com o Gakia, esse assassinato, esse crime, evidencia que o crime organizado aqui no Brasil atingiu o status de máfia. Ele disse que a ação chocou pela ousadia e que foi um recado. Esse crime chocou, inclusive, a mim, que estou acostumado, né, a lidar com esse tipo de situação, pela ousadia dos assassinos, dos criminosos, na luz do dia, no maior aeroporto do país, né, num dia extremamente movimentado. Isso foi um recado, né? Um recado que a facção ou outros criminosos, que a gente também não exclui a participação ou a suspeição de outras atividades criminosas envolvidas no mando desse crime, mas dizer que nós já atingimos, infelizmente, o status de máfia, né? A gente já tem máfia no Brasil, a gente precisa que as autoridades federais, estaduais, estejam coordenadas e integradas para combater esse mal. Vinícius Gritzbach era apontado como mandante do assassinato de 2 integrantes do PCC. Na delação firmada com o Ministério Público, ele admitiu que ajudava a facção a lavar dinheiro por meio da compra de imóveis. Ainda segundo Lincoln Gakia, foi oferecido um apoio pelo programa de proteção, mas ele não aceitou. Ele não queria romper os seus laços, os seus negócios. Ele falou que o estilo de vida dele não se ajustava ao programa de proteção, embora ele soubesse que estava correndo risco. E o risco não foi por conta da delação premiada, mas por ele ter se envolvido já no assassinato de um dos maiores narcotraficantes do país, fornecedor de drogas para o PCC, e do seu motorista, que era integrante do PCC também. Então, naquele momento, ele já havia sido jurado de morte. Agora, existem outros suspeitos, ele havia delatado também policiais envolvidos com corrupção, enfim. Lincoln Gakia confirmou que muitas informações foram fornecidas por Vinícius Gritzbach na delação e, de acordo com o promotor de justiça, os relatos agora serão encaminhados para a polícia. Compartilhamento dessas provas obtidas durante o processo de delação com as autoridades, aí, com as polícias civis, por exemplo, que estão investigando a morte, as corregedorias também, da Polícia Civil e da Polícia Militar. A prova pode e deve ser aproveitada. O Vinícius, ele realmente, nós aceitamos entabular com eles
o processo de delação, pelo fato dele ter muita informação para nos prestar. Não só na área da lavagem de dinheiro com imóveis, né, onde ele atuava, mas ele falou também dos bancos digitais, das fintechs, ele estava falando também sobre o mundo do futebol, ele estava falando sobre o envolvimento de policiais também com o crime organizado, então a delação dele era bem ampla. Lembrando que os 4 policiais militares que faziam uma escolta à segurança privada de Antônio Vinícius Gritzbach foram afastados das ruas, estão sendo investigados. Eles prestaram depoimento na corregedoria no final de semana e afirmaram que o carro que iria buscar o delator quebrou no caminho e apenas um dos seguranças foi até o aeroporto. Por isso também foi uma atitude suspeita e eles também estão sendo investigados. Uma investigação que está sendo de forma integrada entre a Polícia Civil e também a Polícia Federal. Volto com vocês. E gostei de como a Maju descreveu tudo, porque a gente tem que usar as palavras corretas para o que aconteceu. Primeiro, o que aconteceu lá não foi um simples assassinato, foi um atentado que vitimou, inclusive, inocentes, como nós dissemos na abertura do Manhã Bandeirantes. Segundo, o PCC não é só um grupo de crime organizado, mas, como disse bem o promotor Lincoln Gaquia, é uma máfia. E terceiro, o tal do Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, que acabou sendo assassinado, não é um empresário. Ele é um bandido, é um delator, é um assassino quase que confesso, porque ele também é acusado de ser mandante de morte, mas com certeza é um bandido. Então vamos usar o português correto para o que aconteceu lá, para não ficar minimizando a gravidade do que houve no aeroporto de Guarulhos na sexta-feira. Bom, obrigado a Maju Arruda Leite pelas informações. Maju. E a gente continua nesse assunto agora conversando com o promotor do Ministério Público de São Paulo, Márcio Cristino. Ele que é também o autor do livro Laços de Sangue, a história secreta do PCC. Senhor que já investiga e já trabalha para tentar entender essa organização criminosa há décadas. Bom dia. Bom dia. Agradeço a gentileza, a atenção. Quero parabenizar o Marco Antônio e o Sabino. Eles fizeram uma colocação muito importante agora, que acho que faltou até o momento alguém dizer. Ele não era um cidadão, ele era um bandido, um homicida, alguém manipulador. Então, as coisas têm que ser colocadas nos seus devidos parâmetros, né? Eu também agradeço a atenção de todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. O senhor investiga o PCC há quanto tempo já? E qual que é o atual status? Lincoln Gaquia disse mais cedo aqui na Rádio Bandeirantes que já é uma máfia. Mas dentre as máfias há muitos níveis. O do PCC hoje é muito maior do que se imagina? Olha, se você for definir máfia, vai depender do conceito que você der. Não dá para caracterizar o PCC, por exemplo, como uma máfia igual do mesmo nível da máfia italiana, por uma questão muito simples. A máfia italiana existe há mais de 300 anos e participou da construção do Estado na Sicília. Depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive, Dom Vito Genovese, que era o grande líder da máfia nova-iorquina, ele foi escolhido pelas Forças Armadas Americanas para ser o intérprete oficial das Forças Americanas na Sicília. Então, existe um projeto histórico da máfia, da Cosa Nostra, na Sicília, que não tem correspondência no PCC hoje. O PCC hoje é um cartel. É talvez a maior organização criminosa, uma das maiores organizações criminosas da América do Sul, e a que mais cresce porque é que tem maior campo de expansão. Então, nós estamos diante de um cartel poderoso, um cartel que tem condições de executar ações espetaculares, e eu quero apenas fazer 2 referências. Não é a primeira vez, e nem será a última, que essa organização criminosa pratica atos tão espetaculares. Vamos lembrar 2, que foi a morte do juiz Machado, muito mais impactante do que foi a morte desse delator. O juiz Machado representava o Estado e tinha sob sua responsabilidade o controle dos processos de cumprimento da pena dos líderes do PCC. Então, aquele homicídio, o PCC afrontou o Estado. E eu quero lembrar também que, em 2006, São Paulo sofreu com uma onda de ataques onde 70 policiais
foram mortos. Então, essa questão do homicídio no aeroporto de Guarulhos é de grande impacto, mas está na mesma linha, né, até um pouco abaixo de todos os atos que já foram praticados no momento anterior. Nós temos que ter uma noção desse progresso, uma noção histórica, uma evolução histórica daquilo que o PCC representa, que é hoje a maior organização criminosa do Brasil. Promotor, bom dia para o senhor, Marco Antônio Sabino. Não está tudo muito estranho? 4 seguranças, 3 teriam ficado num posto de gasolina onde o carro quebrou. O assassinato aconteceu na frente de um micro-ônibus da Guarda Civil Metropolitana de Guarulhos. O local onde aconteceu, numa sexta-feira, que talvez seja um dos dias de maior movimento no aeroporto. Não está tudo muito estranho? Olha, é evidente que esse atentado, ele teve um planejamento de cunho até militar. Por quê? Porque houve uma infiltração das informações. É evidente, eles sabiam que horas o Vinícius chegar, por onde ele ia sair, onde ele estaria. Isso só é possível para quem estivesse próximo dele. Como a gente costuma dizer, só trai quem pode pôr a mão nas suas costas, né? Então, alguém ali, alguma forma de informação foi suscetível. Também é suspeitosa a condição dos seguranças, dos quais 4, um foi e outros 3 ficaram tomando conta de um carro quebrado, quando deveria ser justamente ao contrário. Um deveria ficar tomando conta do carro quebrado, outros 3 fazerem a escolta. Tudo isso tem que ser devidamente esclarecido. Ou seja, são questões suspeitosas, e a isso devemos acrescentar um outro ponto. Assim, olha, ele não aceitou a proteção porque não dava combustível de vida. Eu não penso que seja assim. Eu penso que ele não aceitou porque ele continuava agindo criminosamente. Tanto assim que R$1 milhão em joias foram encontrados na bagagem dele. Então, essa ação criminosa envolve não somente essa manipulação por parte dele, mas é evidente que também uma infiltração e um planejamento de nível militar. O senhor fala em planejamento de nível militar e, ao mesmo tempo em que é tudo muito estranho, uma história extremamente mal contada, é também uma história que deixa todo mundo muito assustado. A gente escutou o Lincoln HQ dizendo que até a ele, que há tantos anos combate o primeiro comando da capital, é assustador pensar que em um lugar tão movimentado, numa sexta-feira à tarde, plena luz do dia, um assassinato acontece dessa forma. Também é um recado da facção criminosa de que eles têm poder para realizar esse tipo de crime? Um recado para a própria justiça que acabou aceitando a delação? Que independente de onde acontecer ou algo assim, vai acontecer. Eu não penso que tenha tanta relação com a delação. Vamos ser sinceros. O Vinícius roubou um dos maiores traficantes do Brasil. Ele levou, segundo estima, R$40 milhões. Roubar traficante nunca foi uma coisa muito saudável, nem recomendável. Ele sabia que ele estava num jogo onde a cabeça dele estava a prêmio. Isso é evidente, né? Então, essa é a razão, talvez a razão principal. Ou seja, ele estava marcado para morrer porque roubou a facção. E roubou em um valor altíssimo. Então, depois disso, ele faz a delação. Por quê? Porque a delação também tinha como viés como colocar numa situação mais confortável em relação ao homicídio que ele estava respondendo. Então, junta tudo isso, não é só separar, não dá para dizer, olha, isso é para a justiça, isso não é. Junta tudo isso. E ele deu razões para a facção agir desta maneira. Não estou justificando, estou falando que a facção ela faz uma conta de benefícios e prejuízos, e nessa conta de benefícios e prejuízos, eles entenderam que a morte dele, mesmo nessas circunstâncias, seria uma execução de todo frutífera, boa para eles, porque mostraria o poder que eles têm. Agora, tem uma coisa que tem que ser anotada. Essa execução foi feita também de uma maneira que no momento em que ele estava mais desprotegido. Talvez exatamente porque ele estava num local onde havia um grande afluxo de pessoas. Então, a busca também desse local reflete a melhor oportunidade de execução do crime. E tudo isso tem que ser levado em consideração. Promotor, o que a gente percebe também é que o PCC cada vez mais tem buscado atividades para poder lavar o dinheiro. É tanto dinheiro que eles movimentam que talvez um
um funil tenha sido exatamente, ou seja, exatamente essa questão da lavagem de dinheiro. No caso aí, foram criptomoedas que acabaram perdendo valor e geraram a perda do dinheiro por parte do delator. Mas essas atividades de lavagem de dinheiro são cada vez mais procuradas, inclusive atividades que são legais, não é? Sim, exatamente. Faz parte. O conceito de lavagem de dinheiro envolve transformar o dinheiro em dinheiro legal, ou seja, que pode ser aproveitado. Eu vou fazer apenas uma observação. O dinheiro envolvido nessa questão, tal como nós vemos aqui, é essencialmente o do tráfico interno, ou seja, é a questão interna. Lembrando que o Brasil é um dos 3 maiores consumidores de cocaína do mundo, porque a repartição do dinheiro que vem, principalmente das organizações europeias, que é o grande consumidor da droga do PCC, vai para a Bolívia, que é muito mais fácil de trabalhar do que no Brasil, embora aqui também seja uma quantia inegavelmente grande, de milhões, mas você tem que fazer essa divisão. Agora, o Vinícius não era propriamente um membro do PCC, ele era um coligado, né? Alguém que foi contratado para fazer um serviço. Essa era a grande função. Ele era um manipulador e desviou dinheiro. Não só perdeu, ele desviou dinheiro. Mas é uma questão que está ainda sendo analisada. Não é apenas a lavagem de dinheiro que possibilita esse tipo de ação. Nós temos que ter também uma atenção voltada para a arrecadação. Porque não existe lavagem sem arrecadação. Então, nós temos que focar a arrecadação do dinheiro para também depois focar a lavagem. Promotor, existe uma informação de que há uma suspeita do Ministério Público de envolvimento de alguns policiais militares no assassinato da última sexta-feira. Isso porque na delação do Vinícius, ele teria apontado delegacias em São Paulo que atuavam, claro, sendo pagas pelo crime organizado, em benefício, para beneficiar, em algumas situações, o PCC. Isso é verdade? Essas delegacias já foram localizadas, os suspeitos também? O senhor tem alguma informação em relação a isso? Isso eu não posso comentar, mas a única coisa que eu posso dizer é que o modo de execução, o modo como os agentes saíram do carro, o modo, as armas que eles usaram e o método de execução, sem dúvida, indicam, no mínimo, uma preparação estilo militar. E as armas também, né? Sim, as armas. Eu mencionei já os fuzis. Então, tudo isso indica o quê? Uma pessoa treinada, uma pessoa preparada, uma pessoa capaz de fazer um planejamento, uma pessoa que tem informação. Tudo isso converge nesse sentido. Por isso que eu estou destacando que o planejamento, a inteligência usada pelos assassinos é de nível militar. E o senhor também, não sei se pode comentar em relação a isso, a delação do Vinícius, agora com a morte dele, terá que ser cancelada? Como que fica essa situação? Não, tudo que ele falou, tudo que ele disse é aproveitado como prova. Mas a delação em si, para ele se beneficiar, não existe mais benefício, então, oficialmente... Não existe mais nem delator, então, não tem, mas o que ele falou, tudo que ele indicou continua válido. Inclusive, é uma pista, um indicativo das diligências que podem obter prosseguimento. Não é porque ele morreu que tudo vai parar. Isso significa que vai prosseguir, mas não vai prosseguir, obviamente, não vai prosseguir com as novas informações com a ajuda dele. O fato dele ser um delator e estar nesse processo no meio da investigação, já ter sido identificado a sua participação, não significa que ele deveria ter alguma restrição de mobilidade, porque ele chegava de uma viagem no aeroporto, me parece que uma viagem nacional, mas não deveria ter uma restrição? Teoricamente deveria, mas vamos reafirmar o que eu já disse. Ao que parece, e ao que se me afigura, ele continuava exercendo outras atividades criminosas, daí porque ele não quis. E essa foi uma das condições da delação. Então, nós temos que entender bem quem é essa figura. Sem dúvida, o Vinícius não é uma figura tradicional, uma figura simples, uma pessoa complexa, né, que tinha vários interesses e, sem dúvida, era um grande manipulador.
O senhor disse que provavelmente acredita que tenha sido o roubo de 40 milhões de reais feito pelo Vinícius, e esse dinheiro seria de um dos líderes do PCC, que motivou o assassinato, e não a delação em si. Deve ser um caso isolado de retaliação do crime organizado, ou é o início de uma série de contas que serão esclarecidas aí pelo PCC? Não, na verdade, o grande motivo, a grande questão do Vinícius era exatamente o fato de ele ter subtraído dinheiro. Todo indivíduo que se dispõe a trabalhar lavando dinheiro para o crime organizado corre um risco tremendo, isso é evidente. Agora, quando você tira o dinheiro da própria pessoa a quem você dispõe a lavar, você está assinando sua sentença de morte, porque o traficante jamais admitirá ser roubado. Então, ao que me parece, há uma convergência de motivos. Agora, ele já estava enredado nessa ação há muito tempo, tanto que ele é denunciado como mandante da morte desse traficante, ou seja, ele era um homicida que matou um traficante. Então, há razões de sobra para que ele fosse executado pelos copartícipes do tráfico. Isso era evidente muito antes, há muito tempo, antes que se dispusesse a falar ou dar informação com relação à participação de policiais. Entendi. Promotor, eu queria também perguntar para o senhor sobre a organização em si. Pelo que eu entendi aí da resposta, deve ter sido algo isolado porque o Vinícius roubou um dos líderes do PCC. Mas o senhor falou em organização espetacular, uma infraestrutura espetacular que o PCC tem hoje. A gente conversou semana passada com um colega do senhor que disse que é empresarial hoje a organização do PCC. O que precisa ser feito para combater essa que é a principal facção criminosa do Brasil, que começou aqui no interior de São Paulo? Porque acabar com ela é muito difícil. Mas para tentar reduzir casos como esse que nós estamos falando. Olha, a questão parece complexa, mas não é. É uma questão muito simples, né? O PCC é tráfico. É uma grande organização de narcotraficantes. Ele ele se associou com produtores de cocaína na Bolívia, transporta a cocaína pelo Brasil, vende aqui dentro, domina o mercado interno e tem uma grande parte dos seus rendimentos voltados para a exportação na Europa. É isso que é o PCC. Agora, o Brasil é um país que tem uma certa esquizofrenia com relação ao tráfico. Aqui, o combate ao tráfico é feito de uma maneira muito duvidosa. A legislação é uma legislação confusa, é uma legislação impertinente, difícil, né? Você tem penas mínimas que são sempre reduzidas. Então, o comércio de drogas, o comércio de cocaína, maconha, existe e também se alimenta dessas questões, dessa fragilidade legal. Então, antes de qualquer coisa, o Brasil precisa decidir qual vai ser a sua política com relação ao tráfico. Porque o PCC é tráfico. Sem combater o tráfico, você não combate o PCC. Então, se o PCC vive disso, é isso que tem que ser focado. Agora, o Brasil precisa tomar uma decisão com relação a isso. E me parece que ainda não existe uma decisão. Você tem, por exemplo, posicionamentos cada vez mais liberais com relação à liberação e uso da droga, que permitiriam até o consumo, a posse de 40 gramas, 30 gramas, e você não teria o fornecedor, como existe em todos os países do mundo onde se legalizou o consumo da droga. Sempre se teve, ou sempre se apontou quem seria o fornecedor. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, quer fazer com que compra seja uma coisa lícita, mas a venda não. Como se existisse venda sem compra. Então, é uma questão, é uma legislação, é um sistema jurídico que não sabe para onde vai. E como ele não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. Então, antes de qualquer coisa, o Brasil precisa entender, precisa decidir qual é o posicionamento da sociedade com relação ao tráfico de drogas. E, a partir desse momento, quais seriam as punições a serem aplicadas. Sem isso, você tem um PCC que continua correndo solto. Eu vou dar um exemplo para tentar ser mais rápido possível. A ideia de que existam, por exemplo, pequenos traficantes.
o traficante veio pequenas quantidades. Isso não existe mais. Isso foi numa época romântica, de muito tempo atrás. Hoje em dia, o PCC é uma empresa. Então, as pessoas que estão vendendo drogas, mesmo que vendam de pequena em pequena parte, eles são funcionários de uma empresa. Eles fazem parte desse sistema. Eles não existem apenas por uma aventura individual. Eles são parte orgânica. Então, nós precisamos saber qual vai ser a resposta que o Estado vai dar para essa situação, comparando essas condutas. O Brasil ainda precisa definir. Enquanto não definir, não vai ter uma solução. Márcio Cristino, promotor do Ministério Público de São Paulo, autor do livro Laços de Sangue, a história secreta do PCC. Muito obrigado pela participação aqui conosco, esclarecendo alguns dos pontos desse caso que assustou a todos na última sexta-feira. Muito obrigado, um abraço para o senhor, bom trabalho. Eu agradeço e parabenizo vocês pelo trabalho. Obrigado, doutor Márcio.